anterior, nós recebemos a informação na sexta-feira que passou, através da assessoria do prefeito Gustavo Herter Terra, de que um recurso importante para Tupã-Siretã, que estava, sem estar dando o trâmite que se gostaria, ou seja, não estava andando como se gostaria, foi agilizado e resgatado aí pelo deputado federal Osmar Terra, que, aliás, já conversou com os ouvintes da Tupã em outras oportunidades, até teve outras vezes aqui conversando conosco, mas desta feita, motivada por esse contato da assessoria do município, a gente entrou em contato com o prefeito Gustavo Herter Terra, que confirmou essa informação e, inclusive, fez questão de participar da conversa para a gente tratar desse tema de recursos de emendas parlamentares que estão sendo destinados a Tupã-Siretã. Desta feita, uma emenda que é originária do deputado Peronde, mas que o deputado Osmar Terra quem está dando sequência a ela e agilizando ela também. Mas antes de tratar desse tema, eu gostaria de aproveitar esse contato com o prefeito municipal, porque hoje também tem uma ação importante por parte da municipalidade, que é o processo seletivo. Nós teremos um concurso público logo mais no final da tarde, envolvendo cargos para a municipalidade, e a informação que eu tive é de que há um número muito grande de inscritos. Se não me falha a memória, passa de 1.000 pessoas que estarão prestando concurso no final do dia de hoje. O prefeito Gustavo, que pode também nos dar mais detalhes sobre isso. Prefeito, eu vou aproveitar o seu contato para esclarecer isso. Prefeito Gustavo Herter Terra, bom dia, como é que está o senhor, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia a todos que nos acompanham, todos os ouvintes. É uma satisfação, fazia horas que nós não estávamos aqui, devido à correria, mas uma satisfação sempre dar essas entrevistas e principalmente trazer à comunidade notícias boas. Passamos um ano aí tratando de notícias tensas em relação à pandemia e estiagem, e hoje são alguns motivos que nos trazem aqui, todos eles que nos dão muita felicidade. Sobre o processo seletivo, rapidamente, nós tivemos 1.205 pessoas inscritas. Isso aí, acredito que tenha sido recorde, Nós estamos abrindo 71 vagas. Temos 1.006 inscritos para as provas, que é veterinário de agroindústria, castramóvel, fisioterapia, ecoterapia, servente, operário e vigilante, e também 199 inscritos para tesoureiro e agente de endemia. Essas provas, algumas de título, outras de provas objetivas, provas escritas. E desse total, por exemplo, de tesoureiro, 54 inscritos, 36 homologados. Agente de endemia, 140 inscritos, 53 homologados. Por motivos variados, algumas pessoas acabam não homologando acaba não sendo homologado a sua inscrição. Mas, enfim, nós temos 584 homologados para servente, 94 para operário e 328 para vigilantes, que farão provas em 6 escolas, 3 estaduais e 3 municipais, que estão já divulgadas: Antônio Silveira, Joaquim Nabuco, Protásio, e municipais Flori, Frei Galvão e Cívico-Militar. E teremos aí 78 servidores envolvidos em ministrar essas provas. 3 coordenadores gerais, 6 coordenadores de escola, 6 apoiadores de escola, 44 aplicadores de prova, 6 guardas municipais, 12 serventes e 1 motorista. Então, está envolvendo um efetivo interessante do Executivo. Isso mostra o quanto nós estamos focados na seleção dessas pessoas, o quanto nós valorizamos a meritocracia aqui em Tupã-Siretã. Nós tivemos, no primeiro período do governo, em função da pandemia, alguns contratos, vários contratos emergenciais feitos, e o porquê desses contratos. Isso aí, em momento nenhum, se escolheu pessoas por apadrinhamento político, e isso é bem nítido do nosso governo. Nós valorizamos a meritocracia, mas o processo seletivo, nós já estamos montando esse processo seletivo
há vários meses. Inclusive, eu criei aqui na Prefeitura uma comissão permanente de processo seletivo, para que essa comissão, devido ao expertise, a esse know-how e ao trabalho já realizado, isso possa dar celeridade a próximos processos seletivos que, eventualmente, se façam necessários. Né? Mas isso é moroso. E para a saúde, para a pandemia, nós tivemos que fazer contratos emergenciais para fortalecer os grupos, né? As equipes. Mas agora estamos substituindo esses contratos por processo seletivo. Só um dado muito interessante, Miguel, que eu gosto muito de falar sempre em recordes e protagonismo, porque realmente é uma característica do nosso governo. Nós chamamos, anteriormente, selecionamos em processo seletivo, no governo, 118 pessoas, e agora estamos fazendo para mais 71, são 189 servidores selecionados de maneira totalmente idônea e imparcial por processos seletivos, dando direito às pessoas a se promoverem por seus méritos, né? Isso é que nós chamamos de meritocracia. E nós chamamos, até agora no governo, em 1 ano e 4 meses, 33 selecionados em concurso público, concurso que ainda está vigente, que foi feito no governo do Guga, né, do prefeito Guga, e nós estamos tendo a satisfação que eu já chamei e seguirei chamando dentro do possível. Então, são mais de 220 pessoas trazidas de maneira lisa, idônea e imparcial por mérito, por competência para a prestação do serviço público municipal. Isso é importante que se diga, isso é um novo modelo de política, é a nova política, é a política do bem e é o que nós estamos fazendo aqui em Tupães. Então, é um motivo de muita felicidade. Certamente. Aliás, todo esse processo, claro que a Prefeitura como um todo, mas ele é coordenado pela Secretaria de Administração, através do secretário Giovanni Dalmas. A Secretaria da Administração é que coordena todo esse processo, né, prefeito? Exatamente. A responsabilidade de organizar tudo isso, eu atribuí à Secretaria de Administração, toda a parte de pessoal, né, a distribuição, a alocação dessas pessoas nos seus cargos. Eu sempre passo essa incumbência para a Secretaria de Administração. O secretário Giovanni Dalmas é uma pessoa de uma expertise, de uma competência, de uma experiência muito grande, é um cara muito com um discernimento muito grande, um cara que conhece as pessoas, sabe muito bem como trabalhar com pessoas, é uma pessoa que respeita muito os servidores, conhece o passado de cada um, e a gente precisa de pessoas assim, pessoas imparciais, pessoas que tratem o ser humano como seres humanos, né? Sem perseguir ninguém. Eu não admito perseguição no meu governo. As pessoas podem ser de partido de oposição, do partido que forem, é um direito democrático, mas o secretário Giovanni sabe trabalhar nisso de maneira impecável. Foi passada para ele essa tarefa e nós montamos aí essa comissão permanente com servidores de carreira. Não existe CC envolvido no processo para evitar que se questione, né, a lisura do processo. Então, tudo muito bem, tudo perfeito, e se Deus quiser, hoje de noite, as provas começam às 19 horas, é importante que se chegue meia hora antes, no mínimo meia hora antes, porque serão fechados os portões, não será permitido atraso, né, e que desde o dia da sua prova, o servidor público já saiba que nós não permitimos atrasos do governo. Muito bem. Bom, aliás, um dos convocados aí que vocês levaram para efetivar aí junto à Prefeitura é um colega nosso, o Michael Kolinski, né, que estava junto conosco aqui. Ele fez um concurso há tempos atrás, como o senhor citou, no governo anterior, inclusive, e agora foi solicitada aí a sua ida lá e efetivamente terão aí um grande profissional. Nós perdemos um profissional bom, mas o município ganhou um grande profissional, o nosso colega Michael Kolinski, que está junto com vocês aí. Mas, prefeito, uma das questões que a gente está falando com o senhor hoje é com relação a um deputado que faz parte de um partido que seria um partido de oposição ao senhor, o MDB, né, o deputado Osmar Terra.
é integrante do MDB, um tradicional deputado, já parlamentar de várias legislaturas, né, e já conversou conosco em outras oportunidades, e o senhor confirmou a nós que está recebendo um auxílio dele, e gostaríamos que o senhor apresentasse isso, que o senhor trouxesse essa informação desses recursos que o deputado Osmar Terra estará disponibilizando para a nossa comunidade. O senhor recebeu essa informação do próprio deputado, ou como é que foi, prefeito? Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, né? Dizer que a vida pública nos proporciona grandes desafios, né? E para mim, que não era do meio político, e sim do meio classista, e estar aqui como prefeito, esses desafios, todos eles de maneira ímpar, né? Mas também proporciona para a gente grandes sabores, grandes prazeres e grandes satisfações, porque quando sairmos daqui, eu tenho certeza que eu levarei no coração aí grandes amizades, pessoas que me foram muito caras, pessoas que nesse trajeto eu poderei chamar de amigos, pessoas de alma pura, pessoas de coração bom e pessoas que também, assim como eu, estão temporariamente na vida pública para fazer o bem aos outros. Eu acho que isso é o grande diferencial dos políticos, né? Aqueles que entram na política para benefício pessoal, para promoções pessoais, e aqueles que entram para se doar, entram para cuidar do bem comum, entram para promover qualidade de vida, né, à comunidade da sua esfera, né? E o deputado Osmar Terra, o qual eu tenho um imenso prazer em ter o mesmo sobrenome que eu, aí somos de um mesmo ancestral que chegou no Brasil em 1752, em Itajaí. É uma imensa satisfação ter tido esse contato com o deputado. Fui ao gabinete dele, conheci pessoalmente, já conhecia pelo renome, pelos préstimos feitos, tanto na esfera estadual quanto federal, uma pessoa de um quilate de ministro, de governo de Estado, com inúmeros mandatos, uma experiência, uma pessoa que perdeu o cabelo na vida pública, fazendo bem aos outros, né? Então, isso tudo, para mim, eu tenho certeza que a nossa amizade ficará eternamente. E como não poderia ser diferente, né? É uma pessoa que se destacou muito aqui na região, inicialmente, e se prontificou de imediato a ajudar esse meu projeto de desenvolvimento do município, dentro do que estiver ao seu alcance. A gente sabe que recursos existem, eles são infinitamente menores do que a demanda, mas os parlamentares elegem a destinação desses recursos pela seriedade dos projetos, pelo número de pessoas beneficiadas, e eu tenho certeza aí que o deputado doravante será um grande parceiro de Tupã-Seretã. Ele não tinha ainda Tupã como uma das suas bases eleitorais, mas eu tenho certeza que o MDB, as pessoas do MDB que hoje nos escutam, nos assistem, já ouviram muito falar sobre ele, o papel importante na saúde, principalmente, um médico, um cara exemplar, renomado, que poderia estar vivendo da sua profissão e estar dedicado a cuidar do bem comum em esferas maiores. Então, eu tenho certeza que, a partir do fortalecimento desses elos, ele terá uma base muito maior aqui no nosso município, e eu torço muito para isso, porque merece, não apenas por ser meu parente, né, mas por ser a pessoa brilhante que é, competente que é, e está aqui hoje para anunciar uma emenda que foi liberada sexta-feira, uma emenda concedida pelo seu suplente com a autorização dele, e nisso ele vai explicar melhor, mas para dizer também, nós estamos tratando de duas emendas, uma emenda pessoal dele para investimentos no nosso parque de máquinas, e também um apoio importantíssimo e fundamental da parte dele, pela relevância que tem na nossa bancada gaúcha, para aquela minha emenda, que é a emenda de bancada, que eu estou fazendo com uma série de outros municípios. Eu estou capitaneando essa emenda
já estou alinhado com outros 5 municípios e quero ampliar ainda o número de municípios para que no devido momento eu apresente uma emenda vultosa e que seja irrecusável, eu diria assim, para a grande maioria da nossa bancada gaúcha e que nós possamos ter mais investimentos ao interior do nosso município. Bom, vamos colocar na conversa o deputado Osmar Terra, que está em conexão conosco. O prefeito continua conectado conosco aqui também. E vamos ouvir do próprio deputado, então, as informações sobre essas atividades que o prefeito citou aí, que está sendo feita em sincronia com o Executivo Municipal de Tupanciretã. Deputado Osmar Terra, bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bom, deputado? Bom dia a todos que estão nos vendo aí. Uma alegria aí poder participar do teu programa, conversar com a comunidade de Tupã e da região, e também conversar com o meu amigo aí, o prefeito Gustavo Terra, né, que nós temos aí o mesmo sobrenome, né, não é um nome comum, né, e Tupã, por acaso, eu acho que a cidade tem proporcionalmente mais gente da família Terra. Então, a gente tem aí E eu recebi o prefeito também, então a gente criou aí um vínculo ele veio me trazer pedidos, inclusive para a liberação desse recurso que estava parado, né? E nós conseguimos aí um recurso do deputado Perondi, que ele solicitou, quando ele estava me substituindo, né? No momento que eu estava no cargo de ministro da Cidadania aí do governo Bolsonaro, e o deputado Perondi estava como deputado, ele era o primeiro suplente. E aí se combinou, ele tinha uma área de atuação dele, que eu não entrava na área, aliás, isso é um fato raro na política, né? Nós trabalhamos praticamente na mesma região, eu e o deputado Perondi, nós dois sempre nos reelegemos, né? Ele, infelizmente, não se reelegeu na última, mas é um grande deputado, tem uma história muito bonita, mas nós não interferíamos nos municípios do outro, né? Não disputávamos apoios, né? Então havia um pacto, né? Então Tupã estava dentro da área do deputado Perondi, né? Cruz Alta, Tupanciretã, essa região. Eu não entrava nessa região, não vinha buscar apoio político nessa região, em respeito a ele, né? Agora que ele não se reelegeu, está me apoiando, inclusive, para a minha reeleição, eu tomei a liberdade, o prefeito veio me pedir esse recurso, né, parado, eu tratei de providenciar a liberação do recurso, né, fui lá insistir para a liberação desse recurso no Ministério e conseguimos liberar, e eu já me comprometi com o prefeito aí pensando na cidade, né, a questão partidária ela é um instrumento para se apresentar propostas, para se disputar, né, cargos políticos, o poder político, né, mas ela não é um impeditivo da gente colaborar com o município. A gente tem que pensar na sociedade como um todo. E como o prefeito veio de forma muito amistosa, me pedia apoio a pleitos do município, eu não vi nenhuma dificuldade em apoiá-lo, inclusive nesses pleitos que ele falou aí, né, do galpão, da emenda de bancada, né? Me dispus, ele já pode contar com o meu apoio na questão da bancada, e agora nós estamos trabalhando para ver essa questão do galpão aí para o Parque de Máquinas, né? Que eu pretendo também ajudar, e sabendo que ajudando a prefeitura, a gente está ajudando toda a comunidade, né? Claro. Embora eu seja da área de saúde, mas eu trabalho, como deputado, a gente tem que trabalhar em todas as áreas, inclusive no desenvolvimento da região aí, que é muito importante. Perfeito. Essa emenda que foi aprovada na sexta-feira, qual é o valor dela e qual é a destinação para ela? É o Hospital de Caridade Brasil na Terra? Não, o prefeito pode falar. Acho que não é para o hospital. Pode falar, prefeito. Oi, prefeito. Oi, Miguel, desculpa, qual é a tua pergunta? Não, essa emenda que foi aprovada na sexta-feira, o recurso, qual é o valor de recurso dela e a destinação dela? Se não me engano, 238 mil reais. Eu não tenho aqui, mas eu posso rapidamente dar certeza disso. Tá? E o destino, prefeito? O destino é pavimentação. Tá? Pavimentação para as ruas aqui de Tupanciretã. É aqui, ó. Ministério do Desenvolvimento Regional, emenda,
Pagamento do deputado Osmar Terra, pavimentação com pedras irregulares, vias urbanas do bairro Moraes, aquela R$ 238.856, tá? Uhum. É para a pavimentação no entorno do GEPO. Ah, sim, lembro. Uhum. E importante que se diga, aquela é um U, né? São 3 ruas em formato de U e 2 para cima. São 2 trechos de rua para cima e... Opa, nós tivemos uma interrupção na internet. Vocês perdemos o contato com o prefeito? Ruas desse U, uhum, e uma das ruas para cima. A outra rua para cima e a outra perna do U é contrapartida do município, será feito com recurso próprio. Uhum, perfeito. O deputado Osmar estava falando, está conosco aqui, estamos conversando, prefeito, o senhor está ouvindo também, de que tem possíveis novas emendas agora por parte aí uma iniciativa dele, efetivamente, né? Já conversou com o deputado com relação a que recursos predestinados? Essa de bancada, o deputado já assumiu esse compromisso. Deputado Osmar, o senhor já tem alguma outra emenda já definida para Tupã-Seretã também? Não, eu estou atendendo os pleitos que o prefeito me trouxe, né? Uhum. E entre eles está essa questão do galpão aí, um novo galpão para guardar os equipamentos, né, na área de obras aí do município, né, os veículos, equipamentos. Então vou trabalhar com isso agora. Eu combinei com o prefeito para entrar com uma proposta no Ministério. Não é uma emenda específica, porque as emendas já foram feitas, né, do ano passado para esse ano. Vai ter novas emendas aí no final do ano, mas agora é uma transferência, uma transferência programática, quer dizer, dos programas do Ministério do Desenvolvimento Regional para o município. E é isso que eu vou trabalhar assim que a proposta estiver cadastrada. Muito bem. Bem, aliás, esse é um ano um pouco mais curto, né? Porque a gente tem agora no segundo semestre o processo eleitoral. O senhor já comentou que está na condição de pré-candidato, estará colocando-se à disposição do partido para concorrer novamente. Quer dizer, é um ano que essas questões administrativas e financeiras têm um prazo um pouco mais curto, né, deputado? O prazo é até o mês de junho, né? Para as coisas serem, pelo menos ser empenhado o recurso, né? Colocado o recurso e empenhado. Então, a gente tem um prazo curto aí que a gente está trabalhando nisso. Eu tenho uma abertura grande nos ministérios, por ter sido colega, inclusive, né, como ministro de vários ministros que estão atualmente. Tenho uma relação ótima com o presidente, meu amigo, inclusive foi agora, estivemos juntos, né, atendeu um convite nosso lá em Santa Rosa, na soja, que foi um evento maravilhoso, né? No dia que o presidente esteve lá, tinha 70 mil pessoas, né, para vê-lo lá, para acompanhar. Então, foi realmente uma coisa, uma demonstração de carinho muito grande pelo presidente Bolsonaro e de retribuição também que ele está fazendo na área do agronegócio, né? Ele fez o encerramento da colheita da soja, simbólico, né? Uhum. E certamente nós estamos vivendo o melhor período da história dos últimos 50 anos do agronegócio no Brasil, né? Nunca teve tão bom o agronegócio, nunca teve tanto emprego, né, na área, nos municípios do interior do estado, não tem desemprego, né, está se buscando gente até em outros lugares para trabalhar num determinado município, até em outros estados, até em Roraima tem os frigoríficos da região ali das Missões, de Santa Rosa, estão buscando mão de obra dos venezuelanos lá, porque não tem mais, né, tá todo mundo empregado, né, nas cidades. Então, é um momento único, né, que eu não vivi isso, vendo agora. E a soja, como é o maior commodity do mundo, né, e o Brasil é o maior produtor de soja, né, o encerramento da safra, a ida dele lá, teve um sentido simbólico muito grande, né, e foi uma enorme demonstração de carinho da população por ele também. Sem dúvida. Aliás, o deputado Osmar Terra, quando eu estive em Brasília na condição de diretor da AGERT, recebeu eu, o presidente Melão e outras pessoas da Associação Gaúcha de Emissores de Rádio e Televisão de uma forma muito gentil, muito educado. A gente percebeu a sua grande influência junto ao governo, a sua capacidade de contato com as pessoas lá. E evidente que isso não se desfaz. Isso é uma coisa que o senhor criou com o tempo, com esse relacionamento aí. E a gente fica agradecido pela forma fidalga como o senhor recebe sempre, como o próprio prefeito comentou aí
anteriormente. Já que o senhor citou nessa questão da agricultura, deputado, nós temos conversado com alguns produtores aqui preocupados porque, apesar do produto da commodity soja estar um valor bem significativo, quase chegando a R$200 a saca de soja de 60 quilos, nós tivemos uma frustração enorme, a maior seca, uma das maiores, se não a maior da história do nosso verão aqui, em que dificultou muito a produtividade dos grãos. E os agricultores estão preocupados porque o seguro agrícola vai de alguma forma auxiliar também, mas talvez algumas das dívidas não possam ser quitadas nesse momento, né? O governo federal está atento a isso? Como é que está essa questão do governo federal com o nosso produtor aqui da nossa região? Porque o Brasil como um todo vai produzir bem soja. Nós tivemos a seca restrita aqui basicamente ao sul do Brasil. Há uns 3 meses atrás, nós trouxemos a ministra Tereza Cristina. Ela desceu lá em Santo Ângelo e fez uma reunião com os produtores da região toda, né? Produtores das regiões afetadas pela estiagem, e foi uma reunião muito produtiva. Ela condensou todos os pedidos, né? Encaminhou para a área econômica está liberando, né? Eu mesmo ajudei a promover uma reunião entre o ministro que estava assumindo no lugar da Tereza Cristina e o ministro Paulo Guedes, pediu uma reunião com eles se entrosaram para atender esses pleitos, e nós já aprovamos um PL, né, para facilitar aí esse ressarcimento, esse adiamento de dívidas, né, enfim. Está tendo um pacote que o governo deve agora elencar esse pacote e anunciar para ajudar esses produtores, principalmente os pequenos, os médios produtores, né, que foram os que sofreram mais, né, que não tinham gordura, vamos dizer assim, para suportar essa estiagem. Mas o que nós estamos vendo é que a safra no Brasil toda foi a maior da história, né, o preço nunca teve tão bom. A ministra Tereza Cristina abriu o mundo, né, para o mercado brasileiro do agronegócio, né? Então nós estamos vendendo para países que a gente nunca tinha vendido, para a Indonésia, que é um país que tem uma população maior que a do Brasil, para a Índia, para o Paquistão, para o Japão, dobrou a demanda da China. Isso fez com que o agronegócio explodisse, né? Nós estamos numa fase de expansão gigantesca do agronegócio. Se tivesse mão de obra sobrando ainda, teria condições de se fazer vários frigoríficos novos aí na região. Eles estão até segurando o investimento porque falta mão de obra, né? Não vai ter mão de obra para suportar esse crescimento. Então, eu acredito que em pouco tempo, essa situação da seca aí se resolve, né? Da estiagem se resolve, e nós vamos continuar. A epidemia está terminando, né? Vamos falar claro agora, né? A epidemia está no fim, né? Ontem, antes de ontem, eu acompanho diariamente isso, nós tivemos o menor número de óbitos no mundo desde o início da pandemia, desde o primeiro mês da pandemia, né, há 2 anos atrás. E tivemos o menor número de óbitos no Brasil também desde o início da pandemia. Isso significa que está havendo uma redução, tem uma imunidade maior da população no mundo inteiro, né? E no Brasil também, e essa imunidade está ajudando a jogar para o chão a pandemia. Então, nós vamos ter a pandemia praticamente terminando agora, em 1 mês, né, se Deus quiser. Vamos ter uma produção grande e um ganho grande, uma capitalização muito grande dos produtores, principalmente dos produtores rurais, né? Vamos ter um mercado todo muito aquecido, né? Eu estou vendo isso em construção civil, não tem carro mais para vender nas concessionárias até o fim do ano, não tem mais máquinas agrícolas para vender, tudo isso está numa fase de aquecimento gigantesca, né? E nós vamos ter um período, eu acredito que talvez o período de maior prosperidade aí, da história, né? Basta a nossa região resolver esse problema aí da seca, né, desse período de seca que teve, que nós vamos entrar, vai ser um grande ano, o ano de 2022, com certeza. Tomara. Aliás, o senhor falou na pandemia, a China está anunciando lockdown em Shandong, lá uma cidade gigantesca de milhões de pessoas lá, e que dá um certo susto na gente, porque o movimento todo começou na China e agora a China com esse lockdown. Eu sei que o senhor já está acompanhando bem isso também. A China está correta em fazer isso? O que está acontecendo na China, deputado? A China está errada. Está errada porque não adianta. Nós vivemos isso, né? O Rio Grande do Sul fez lockdown, trancou, fechou.
O governador chegou a anunciar em maio de 2020, há 2 anos atrás, que tinha já evitado a morte de 300 pessoas, né, quando tinha 150 mortes no Rio Grande do Sul, porque fechou os shoppings, fechou tudo, então ele tinha salvado 300 vidas. Hoje nós temos 40 mil mortes no Rio Grande do Sul. Não evitou nada, né, só quebrou empresas. E o lockdown, eu não falo isso por diletantismo, né? Eu falo isso porque é um assunto que eu vivi, que eu conheço como médico e como gestor público. Eu enfrentei o H1N1 quando entrou no Brasil, fui eu que coordenei primeiro o enfrentamento ao H1N1, primeiro a epidemia da dengue, febre amarela, que entrou aqui no Sul também, naquele período. A questão, acompanhei o Zika vírus, as epidemias, eu conheço essa história de pandemia e epidemia, né? É claro que esse vírus foi muito mais contagioso e criou novas cepas, né? Deu tempo dele criar novas cepas, então fez vários surtos, né? Mas a lógica é a mesma, só termina uma pandemia quando a imunidade da população é grande, né? Quando tem 80% das pessoas com imunidade, com anticorpos para o vírus. Não termina antes, nem existe vacina em pandemia. As vacinas existem, podem até ajudar alguma coisa, mas elas não aumentam a imunidade da população. A prova está na China. A China tem 90% da população vacinada completamente. 90%. Olha, se a vacina funcionasse, não precisava fazer lockdown, né? Não precisava fazer esse horror que estão fazendo lá. Então, simplesmente as pessoas estão vacinadas, mas não estão imunizadas. Isso que é. Uma vacina experimental que se faz rapidamente, ela não foi testada, ela não se sabe o efeito que ela vai fazer, né? Se ela vai imunizar ou não vai imunizar. E como foi uma vacina montada para a primeira cepa do vírus, que foi aquela cepa de Wuhan, de 2 anos atrás, ela não fez o efeito, ela não combateu, não criou anticorpos de maneira adequada para esses novos vírus, as novas cepas que surgiram. A Ômicron, por exemplo, contaminou todo mundo. Essa última, vacinado e não vacinado, foi parelho, né? Ela contaminou todo mundo. Por quê? Porque a vacina, que é para prevenir, ela não é para tratar a doença, ela é para prevenir uma doença, ela não funcionou, né, da maneira adequada. Então, a China está vivendo isso. A China está vivendo um momento de falta, não aprendeu com o processo, né? Ela está fazendo um lockdown gigantesco, as pessoas, inclusive, passando fome, preso dentro de casa e tal, sem nenhuma perspectiva de solução. O vírus, quando se junta as pessoas em casa, o vírus contamina dentro de casa. Ou será que as pessoas não vão ficar em lockdown a vida inteira, né? Se elas ficassem em lockdown a vida inteira, o dia que elas saíssem, elas se contaminavam, né? O vírus não está... O vírus está em toda parte, né? Ele é um vírus que se dissemina. Hoje está disseminado em toda parte. Eu pergunto para ti, o prefeito sabe disso, o agronegócio não parou nem um dia, não ficou em casa. Não podia ficar, senão morria todo mundo de fome, né? O agricultor não parou, o caminhoneiro não parou, a fábrica de adubo não parou, a fábrica de colheitadeira não parou, os frigoríficos não pararam, né? Não parou, né? Não pode parar. Então, se uma pessoa sai de casa todo dia para trabalhar, ouvindo a RBS dizendo que ela tinha que ficar em casa, foi uma desinformação absurda, né? Ela volta para casa contaminada, tem mais de o sujeito que trabalhava na loja, que mora na mesma casa, que trabalhava num restaurante, que mora na mesma casa, está fechado em casa. Aí aquele que saiu para trabalhar volta e contamina todo mundo. O contágio é pessoal, é entre pessoas, né? Não é um vírus que está lá no ar, na rua, só está na rua, não está dentro de casa. Então, foi tudo errado. O governador errou muito, né? Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul tem mais mortes proporcionalmente à população do que o Amazonas. Se lembra aquele horror que foi o Amazonas? Pois morreu mais gente no Rio Grande do Sul que no Amazonas, proporcionalmente à população. Tem mais, hoje, a maioria o Rio Grande do Sul tem mais mortes que a maioria dos estados. Tem mais mortes que os estados do Nordeste. Como é que um estado que tem uma estrutura de saúde boa, como tem o Rio Grande do Sul, tem uma estrutura que dobrou aí o número de UTI, de leitos de UTIs, embora o governador dissesse que não adiantava nada, né? Como é que um estado como esse tem o maior número de mortes que o Piauí, por exemplo, proporcionalmente à população, que é o Amazonas, que tinha a metade dos leitos que tinha o Rio Grande do Sul? Porque a estratégia estava errada. No momento que tu começa a confinar as pessoas, assustar demais as pessoas, e elas começam a ficar mais retiradas em casa, aumenta o contágio. Por que o maior número de mortes foi em asilos? Quer gente mais isolada que uma pessoa no asilo, um idoso?
ele não sai, ele não pega ônibus, ele não vai na loja. Como é que eles morreram, se contaminaram e morreram? Porque alguém saía, alguém ia dormir em casa, podia se contaminar, voltava a contaminar todo mundo. Não houve uma política para os asilos, de cuidado com os asilos, que o governador devia ter feito. Não houve uma política com o grupo de risco. Simplesmente se dizia, fica em casa, e o governador aparecia para recuperar a popularidade dele, dizendo que estava sendo duro, sendo rígido e tal, e não adiantou nada o que ele fez, né? Então, eu tenho muita crítica ao que foi feito, né? E tenho uma posição clara sobre isso. Eu acho que não se deve repetir nunca mais o que foi feito quando for uma epidemia viral, não se pode repetir esses erros. A sua posição sempre foi muito clara, você inclusive concedeu entrevista aqui a essa emissora na oportunidade, e algumas pessoas pejorativamente titulam a sua posição como negacionista, inclusive a nossa ouvinte aqui, a Beatriz Jordani, está colocando, esse é um negacionista, né? Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Porque as pessoas usam da forma acusando, como o senhor tivesse causado um problema para as pessoas. E nessa condição também da sua posição, o senhor é contrário ou estimula a vacinação, deputado? Olha, primeiro, em relação à vacinação, eu quero dizer que eu sempre fui favorável à vacina, mas a vacina não um experimento, né? Eu acho que nós tivemos aí, não tendo outra opção, pode até se usar o experimento, você pode fazer a vacina, eu não sou contra, nunca falei contra a vacina, eu só estou dizendo que a vacina, ela teve um período para mostrar que ela é eficaz e não mostrou, né? Não foi, nenhum momento que caiu o número de casos e caiu o número de mortes, teve impacto a vacina, sempre foi sem vacina. E quando a vacina estava no auge, apareceu a Ômicron e desmoralizou, porque contaminou todo mundo que estava vacinado, né? Então a crítica que eu faço é a eficácia da vacina, não é a vacina. Eu defendo, eu fui secretário de saúde, eu vacinei o maior número possível de pessoas, inclusive na pandemia da H1N1, nós vacinamos depois, não fez porque aí teve mais tempo para testar o vírus, foi no ano seguinte, não teve vacinação durante a pandemia. Durante a pandemia não tem prazo para testar, para ver a eficácia das vacinas, foi feito tudo às pressas e venderam muita vacina, né? Ganharam muito dinheiro com isso. Mas a eficácia, né? Cadê a eficácia? Né? Onde é que a vacina... não, mas a vacina diminuiu a gravidade. Vacina não é para diminuir a gravidade de doença. Vacina é para evitar a doença. Ela é para prevenir. Pega qualquer manual de imunologia, qualquer manual de virologia, que tu vai ver que está escrito isso lá. A vacina é prevenção, não é tratamento, né? Se ela é prevenção, ela evita que o vírus entre na célula. Se ela não conseguir evitar que o vírus entre na célula, a doença é a mesma, a gravidade da doença é a mesma para quem se vacinou, para quem não se vacinou. Na Ômicron, que as pessoas tiveram sintomas leves, não foi porque se vacinaram, foi porque o vírus ataca só a parte superior, as vias aéreas superiores, não ataca o pulmão. É muito raro o caso dele atacar o pulmão. Então, as pessoas todas tiveram sintomas leves, na grande maioria, alguns infelizmente vieram a falecer, mas 99%, 99,6% tiveram sintomas leves, né? Então, não é porque está vacinado ou não está vacinado. Então, eu sou a favor da vacina, acho que com o tempo essa vacina vai se aperfeiçoar e vai evitar que no futuro tenha outros surtos, né? Mas ela não, eu estou constatando uma coisa, ela não mostrou efeito como deveria, como uma vacina, né? Se nós estamos diminuindo o número de casos e a imunidade da população aumentou, é porque muita gente foi infectada pelo vírus. Milhões e milhões e milhões. Dezenas de milhões de pessoas tiveram contato com o vírus, uns até assintomáticos, nem testaram para ver se era a Covid ou não. E com isso caiu a imunidade. Foi o que aconteceu com a H1N1, em poucas semanas, né, naquele período foi uma cepa só, né? Ele subiu, desceu sem vacina nenhuma e terminou, né? Como caiu também no ano de 2020, todas as diminuições de contágio, no final do ano estava bem baixo o contágio, é porque a imunidade tinha aumentado, não tinha vacina, né? A vacina começou a ser aplicada em janeiro, e quando surgiu essa cepa amazônica, que foi uma tragédia, né? Essa cepa amazônica não tinha nem 0,5% da população vacinada quando começou a cair, né? Então, a vacina não teve impacto na epidemia, né? Como deveria ter tido, né? Foi vendida a ideia, o Dória lá em São Paulo chegou a dizer que era negacionismo dizer que tinha que fazer a terceira dose da vacina, porque 2 doses prevenia 100% as mortes.
e prevenia 100% o contágio. Eu tenho vídeo dele dizendo isso, né? E nós que tínhamos que testar melhor e tal, éramos negacionistas. Ora, eu aceito crítica, não tem problema. Eu acho que eu tomei muita paulada na pandemia por ter uma posição diferente da maioria. Todo mundo dizia que a Rede Globo, imagina, fica em casa, isso não vai adiantar ficar em casa. Não vai adiantar. Os países, aí como é que eu sei, como é que eu posso provar que esse ponto de vista que eu defendi era um ponto de vista correto? Os países que não fecharam são os países que tiveram menos mortes. A Suécia tem a mesma população do Rio Grande do Sul. No começo ela tinha 3 mil mortes, nos primeiros 3 meses da pandemia. Ela chegou a ter 3 mil mortes, que não fechou nada, não fechou escola, não fechou nada, porque ela não cuidou dos asilos, né? Os asilos lá são gigantescos, né? E ela não cuidou, então a mortalidade foi 90% foi em asilo, né? Quando ela começou a cuidar dos asilos e manteve as pessoas trabalhando e manteve as escolas abertas e tal, a mortalidade dela caiu, aumentou a imunidade natural, né? E o que aconteceu? Hoje a Suécia tem menos da metade das mortes do Rio Grande do Sul, com a mesma população. Em maio de 2020, o Rio Grande do Sul tinha 150 mortes. A Suécia tinha 3 mil. O tempo levou o Rio Grande do Sul a ter o dobro de mortes da Suécia. Infelizmente, né? E a Suécia hoje não serve de referência. Não foi só a Suécia, o Japão não fechou, a Coreia não fechou e tem muito menos mortes que qualquer país que trancou tudo, fechou tudo, né? Então eu não sou... O negacionista é a pessoa que nega a ciência. Eu falei com a ciência. Quem nega a ciência é quem acredita na opinião de um jornalista, não estou dizendo um comunicador sério como tu, é uma opinião que ele leu no jornal, que ele leu num pé de página. As pessoas têm que ter conhecimento delas com as evidências. Qual é a evidência que era necessário fechar? Não tem um trabalho publicado mostrando isso, né? E tem dezenas de trabalhos mostrando que não funcionou. Bem, o Everson Bortolini aqui está lembrando a nós, criticando o senhor, dizendo o seguinte: lembro que o deputado falou no começo da pandemia que não daria nem 10 mil mortes. Estamos com 670 mil mortos. Se não tivesse vacina, seria muito mais. Imagina como seria, diz o Everson. Eu lembro que o senhor comentou mesmo que seria um número menor do que estamos tendo hoje no total de mortes. Comentei porque toda a ideia que a gente tinha no início era baseada numa evidência científica, que foi a epidemia de Wuhan. Wuhan, a epidemia começou em janeiro, foi a primeira do mundo, a partir dali o vírus se espalhou, né? Mas na primeira epidemia que teve, o primeiro surto epidêmico que teve, o vírus subiu em janeiro, fevereiro, março caiu e parou. A China ficou até agora, tinha 4 mil mortes, né? Porque ela tinha conseguido isolar uma região e era só ali que tinha o vírus, não estava disseminada a pandemia. Agora está disseminada, agora não adianta trancar nada, né? E naquele momento, um número pequeno. Tanto é que o Drauzio Varela vai para a televisão e diz que é uma gripezinha, né? O termo gripezinha que colocam na boca do presidente Bolsonaro, quando o presidente Bolsonaro falava isso, ele estava citando o Drauzio Varela. O Drauzio Varela disse que as pessoas não precisavam se preocupar, que era uma gripezinha. Olha, em Wuhan, as crianças não precisam fechar as escolas, que não afeta a criança. Até nesse ponto ele estava correto, né? Mas era uma gripezinha. Depois a Globo fez ele se desmentir. E aí entrou a política infectou a ciência. Aí era para desgastar o presidente não queria fechar as escolas, não queria que todo mundo se contaminasse, que é um absurdo, né? Quem conhece pandemia e conhece epidemia sabe que o contágio acontece independente da vontade da gente, né? Então, pode fechar, pode não fechar. O que a Suécia fez? Orientou as pessoas como se cuidar, né? Lavar as mãos, guardar a distância. Nem máscara eles usaram. A Suécia não teve máscara. A Suécia tem a mesma população do Rio Grande do Sul. Como é que tu explica isso? Pois é. É negar essa evidência que eu estou citando aqui, ou ser contra a opinião da Globo? Deputado, nosso tempo, infelizmente, está correndo muito rápido. Só uma última questão, só para a gente concluir, pedir para o senhor concluir. Nós estamos tendo agora um início do processo das candidaturas. Existem pré-candidatos se colocando à disposição. E o seu partido, o MDB, tem citado de que pode ter uma candidatura para a presidência da República através de uma possível pré-candidatura de Simone Tebet, né? Isso, claro, que está sendo discutido no MDB. O senhor é um dos líderes
líderes do MDB. O senhor já tem uma posição com relação a isso? Como é que fica essa questão da presidência da República, se o senhor estará apoiando o atual presidente, que o senhor já foi ministro na pré-candidatura, ou uma possível candidatura do MDB? Só para completar meu raciocínio, ninguém acertou previsão nenhuma, tá? Ah, sim. Ninguém acertou, né? E os outros que fizeram a previsão que ia morrer 3 milhões no Brasil, ninguém critica, né? Criticaram porque eu fiz uma análise do início, lá em fevereiro, março, eu fiz uma análise do que estava acontecendo. Bom, em relação à questão da presidência, eu posso dizer que eu já estou bastante calejado. Eu estou no 6º mandato de deputado, já fui ministro 2 vezes, já fui secretário de Estado. Eu cansei de ver o meu partido, o MDB, tirar um candidato da manga na véspera da eleição para dizer que tem candidato e poder negociar alguma coisa. Chega. A Simone Tebet tem uma invenção, né? Ela não tem chance. Mas é mulher. Tudo bem, mas ela poderia ter chance. Ela poderia ter chance se o partido tivesse trabalhado com ela 2, 3 anos, apresentando ela primeiro para a militância, né? O partido do MDB é o partido que tem mais capilaridade no Brasil, tem mais prefeitos, tem mais vereadores, né? Ela podia ter sido apresentada, ela podia ter uma proposta. O que ela representa? Eu voto em alguém quando eu sinto que a pessoa representa alguma coisa importante, né? O que a Simone Tebet representa, né? O voto do meio, o voto do centro, nem um lado nem o outro, isso é conversa fiada. Entra aí. Nós temos que votar em uma proposta transformadora. O que pode transformar o Brasil? A eleição está polarizada. Ou vai dar Bolsonaro ou vai dar o Lula. O Lula, presidiário, preso várias vezes, né, condenado várias vezes, que está solto não é por ter sido inocentado, está solto porque o ministro lá do Supremo considerou que o Fórum de Curitiba não era adequado, tinha que ser o Fórum de Brasília para julgar ele. Esse cara está concorrendo a presidente da República. Sistematizou a corrupção no país, nunca se roubou tanto. Nós vamos botar de novo na presidência? Isso é uma questão de consciência, né? Eu não tenho como... E o presidente Bolsonaro, para mim, com toda a sua simplicidade, com a sua... É uma pessoa com com propósitos claros, né? E eu acompanho esses propósitos. Eu acompanho os propósitos da ética, da moral, a luta contra as drogas, a questão da família, a defesa da família, a questão do agronegócio, que tem que ser muito impulsionado no Brasil, né? A questão do emprego, de não ficar só... O Bolsonaro foi o presidente que mais colocou dinheiro na mão dos pobres. Só na pandemia, o que ele colocou, transferiu de renda para as pessoas não passarem fome, aquele auxílio emergencial, em 9 meses, foi mais que 15 anos do Bolsa Família. Eu posso falar isso porque eu fui ministro do Bolsa Família por com 2 prefeitos, 2 presidentes juntos, seguidos, né? Então eu conheço esse assunto. O Bolsonaro, para mim, representa um avanço, uma mudança, com pureza de alma, com transparência, uma pessoa que diz tudo o que pensa. Pode criticar ele até por isso, mas ele não fala nada escondido, ele não tem nada escondido da população. O que a gente viu até hoje foram os presidentes sempre falarem uma coisa na frente e fazerem outra por trás. Então chega, né? Eu acho que está na hora do Brasil fazer essa mudança importante que tem que ser feita, né? E eu vou apoiá-lo no primeiro turno. Inclusive, estou propondo um movimento como pré-candidato. Estamos falando aqui tudo em pré-candidatura, né? Uhum. Mas se ele for candidato, ele vai ter meu apoio no primeiro turno e estou fazendo um movimento no MDB para não perder tempo com essa história de candidatura. Mesmo que nós já perdemos muito na outra eleição. Aí nós temos um candidato também inventado de última hora, que foi o Meirelles. Eu fiz campanha para o Meirelles, né? Foi a pior campanha da minha vida. No fim, eu votei nele porque eu fiquei com medo de não ter nenhum voto na minha urna, né? Porque ninguém queria votar no cara, né? Então, porque ele não representava nada para a população e o Bolsonaro representava muita coisa, né? Então, agora eu acho que nós temos, o MDB tem um número grande de prefeitos, vice-prefeitos, tem que se posicionar, e não perder tempo com uma candidatura inútil, que não vai ter resultado nenhum, só para negociar segundo turno, mas com 1% não negocia nada no segundo turno, né? Certo. Então, eu quero dizer que eu sou Bolsonaro. Ok. Deputado, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu quero agradecer a sua gentileza de dedicar esse tempo aqui à nossa audiência e, é claro, em outras oportunidades poder ouvi-lo novamente por aqui. Um forte abraço, deputado, prefeito Gustavo Terra. Um abraço para o senhor também, muito obrigado pela gentileza. Abraço, prefeito. Abraço, meu caro deputado, abraço, Miguel. Perfeito, ok. Bem, nós tivemos assim a oportunidade, eu não sei se até não caiu a internet, não?
Não? Ok. Deputado Osmar Terra, deputado federal pelo MDB, prefeito Gustavo Herter Terra, nosso prefeito municipal, nos trazendo informações aí sobre recursos, emendas parlamentares, né, que o deputado Osmar Terra está agilizando para a Tupã-Ciretã, uma primeira dela agora já liberada na sexta-feira com um recurso que foi na oportunidade colocado por parte do deputado Perondi, que era suplente do deputado Osmar, e quando o deputado assumiu o ministério, o Perondi então destinou, e também se comprometendo com emendas parlamentares, né, de bancada, melhor dizendo, com vários municípios aqui interagindo, e outros recursos para a Tupã-Ciretã que deverão vir nos próximos dias. E a gente conversou aí então com o deputado e também com o prefeito, né? Nós tivemos, concluiu a conexão? Ok. Sim. Ok, nós tivemos assim então a oportunidade de podermos ouvi-los, né? E algumas audiências aqui repercutindo essas colocações, né?